Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez vamos falar sobre a importância do Espírito Santo na vida do cristão. Antes, porém, já dê um joinha, já se inscreva quem não é inscrito, ative o sino para quem ainda não tem o seu sino ativado para receber as notificações e compartilhe com alguém o vídeo, tá bom? Muito bem, eu gostaria de pontuar da seguinte forma: quando se trata de Mateus 3, de que João Batista diz: eis que vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Aqui a gente já vê declaradamente, claramente, de que são duas coisas distintas, né? Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a gente vê ali a descida do Espírito Santo. E essas 120 pessoas que estão ali reunidos na descida do Espírito Santo, eles certamente já estão batizados nas águas. Eles já aceitaram Jesus, se arrependeram, são batizados. Agora é a descida do Espírito Santo. Agora, a gente vê também que esses quase 3.000 que ouvindo a pregação de Pedro, que a Bíblia não entra em detalhe, esses quase 3.000 que se convertem e que são batizados nas águas, acreditamos de que eles receberam o Espírito Santo no momento em que Pedro pregava a cerca de quase 3.000 pessoas e depois eles recebem o Espírito Santo ainda no mesmo dia, no mesmo período da festa de Pentecostes, não sabemos dizer por quê, porque a Bíblia não tem referência a esse assunto. Quando a gente vem para Atos dos Apóstolos no capítulo 8, que foi o vídeo anterior que eu falei, a gente vê de que Filipe, ele vai para Samaria, evangeliza, começa a fazer o trabalho, e o povo ali, ele realiza milagres, né? Sinais, maravilhas, expulsando os espíritos imundos, curando os enfermos, fazendo o trabalho evangelístico da pregação do evangelho. E ali nós já temos um número grande de pessoas já batizadas nas águas. Que quando os apóstolos em Jerusalém têm as informações de que Samaria recebeu a palavra de Deus, então vem Pedro e João para Samaria. Certamente, a Bíblia também não entra em detalhe, mas certamente Filipe ali reúne todo mundo. O apóstolo João, o apóstolo Pedro estão aqui, estão vindo, ou já chegaram. Não sabemos a maneira de que eles reuniram, a abordagem para a multidão, mas sabemos que ali estavam as pessoas que já evangelizadas e batizadas nas águas. Por isso a pergunta de Pedro, quando ele diz: vocês ainda não receberam o Espírito Santo? Quer dizer, eles já estavam batizados nas águas e ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então a gente vê novamente duas coisas ao mesmo tempo: a importância do batismo nas águas, que é quando a pessoa ela se converte dos seus maus caminhos, quando ela se arrepende dos seus pecados, e o batismo nas águas. Quer dizer, o batismo nas águas é uma ação, é uma escolha da pessoa. A gente vindo aqui agora para Atos dos Apóstolos no capítulo 10, eu vou ler com vocês, mas de antemão, antes de ler, eu já vou mostrar para você, para seguir essa linha de raciocínio do capítulo 3 de Mateus, quando João Batista dizia: eu batizo com a água, quer dizer, o pastor vai batizar com as águas, mas vem aquele que é Jesus, querendo dizer que é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Quando a gente vê em Atos 2, esses que já eram batizados nas águas e agora recebem o Espírito Santo. Quando a gente vê aqui no livro também de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, quando os judeus samaritanos, já batizados nas águas, agora vai lá Pedro e João, impõem as mãos, colocando as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. E agora a gente está vendo aqui, nesse capítulo 10, quando Pedro chega dentro dessa casa de Cornélio, em Cesareia,
E quando ele chega, que quando Pedro começa a falar, ali estavam pessoas que ainda não eram batizadas nas águas, que ainda não entendiam sobre o reino de Deus. Por isso que o anjo apareceu para Cornélio e manda buscar Pedro. E quando Pedro começa a pregar e ensinar como que tudo começou, aqui mostra de que o Espírito Santo caiu. Não fala, não é nem que desceu, caiu sobre essas pessoas, ao ponto de Pedro perguntar: qual de vocês agora podem rejeitar o batismo nas águas? Então você vê de que eles recebem o Espírito Santo, e agora Pedro está perguntando: alguém vai rejeitar, negar o batismo? E certamente ali, como mostra, que todos foram batizados nas águas. Eu estou trazendo e pontuando essas questões justamente para os amigos entenderem. Porque se você é uma pessoa já batizada nas águas, então você tem que buscar esse batismo com o Espírito Santo. Mas o que seria o batismo com o Espírito Santo? Nós vamos falar mais na frente. Vamos estar falando. Muito bem. Então, de repente, você é uma pessoa que ainda não é batizada no Espírito, nas águas, certo? E você já teve envolvimento, experiência com Deus por causa do teu coração, por causa da tua sinceridade, porque eu vou mostrar aqui, chama muito atenção, essa leitura que eu vou fazer aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o porquê que o anjo visitou, o porquê que o Espírito Santo caiu, desceu sobre eles, né? Por causa do coração desse povo, é o interior que Deus ele olha. E de repente você tem esse interior, sabe? Igualzinho de Cornélio, desse povo. E você já tem os frutos do Espírito, você já tem o Espírito, mas você ainda não é batizado nas águas. Você está observando que uma coisa depende da outra? Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Então é importante a pessoa ter esse entendimento. Vamos à leitura então aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Morava em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha aqui que tipo de homem que ele era: piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, quer dizer, com toda a sua família, e fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Então ele era uma pessoa caridosa, fazia muitas esmolas, temente a Deus, piedoso, orava continuamente, é uma pessoa que era de oração, e em nenhum momento aqui a gente vê que ele já conhecia o Evangelho, que ele já conhecia o que Pedro iria falar. Quer dizer, e esse Cornélio, ele era um centurião, ele era um oficial não comissionado, que comandava um destacamento de 100 homens. Cornélio era comandante na corte italiana. Cornélio, ele era um semiprosélito é quase um discípulo do judaísmo, alguém que aceitava crenças e práticas, mas não chegara a circuncidar-se. Quer dizer, ele não era circuncidado. No versículo 3 aqui, vamos voltar. Esse homem, Cornélio, observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia. Veja, a hora 9 do dia, a gente sabe que é quase 3 horas da tarde. E nesse período também a gente sabe que era a hora aproximada de oferecer o sacrifício. Quer dizer, tinha sacrifício diário, que era o costume do judaísmo. 9 horas da manhã, que tinha o momento de oferecer os sacrifícios, e 3 horas da tarde. Então você vê que quase 3 horas da tarde, quase a 9ª hora do dia, ele está orando. Então, o anjo aparece aqui, ainda no versículo 3, o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Cornélio, o Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, veja, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros para Jope
e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo que lhe falava. Chamou os 2 dos seus domésticos e a um soldado piedoso dos que estavam no seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Muito bem, eu não vou mais aqui ler os detalhes, que eu quero ler a chegada de João. Então, aqui no versículo 24, aqui no dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considera comum ou imundo. Então você percebe que Cornélio ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, mas ele não tinha conhecimento, porque você vê que ele se prostrou. É muito engraçado, né? Ele se prostrou para Pedro, e Pedro: não, se levanta, eu sou homem também. Ele não tinha conhecimento. Você vê que é o que Deus ele quer de uma pessoa que quer receber o Espírito Santo, é essa simplicidade, sabe? É ter o coração puro, é ser temente a Deus, é ser uma pessoa piedosa, é uma pessoa do bem, uma pessoa com o coração quebrantado. É o segredo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos pular aqui, por causa do tempo, pular para o versículo 33. Portanto, versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te. Isso aqui é Cornélio contando a história para Pedro, né? E fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro está maravilhado, né? Porque os samaritanos eram judeus, entendeu? O Espírito Santo já tinha descido lá em Jerusalém e no meio dos judeus. Agora está descendo sobre os gentios, né? Versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Está vendo o segredo para receber o Espírito Santo? Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, você vê que o próprio Senhor Jesus foi ungido também com o Espírito Santo. É isso que tem que atentar. E poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de que tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. De Jesus Cristo, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados.
Ainda Pedro falava, olha aqui que interessante, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Muito interessante, né? Pois os ouviam falando em línguas, tá vendo? Falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então o pessoal ali pedindo a Pedro para permanecer com ele por ali alguns dias. E ali foram batizados. Tá vendo como é interessante você ter esse entendimento da importância do batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo? Vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo a gente continua falando sobre a importância do batismo com o Espírito Santo. Muito bem, e você que vai orar conosco, eu vou colocar aqui na tela agora, vai aparecer assim, oração do dia. Então você clica aí, pode clicar, pode tocar com o dedo que vai abrir. Tiveram algumas pessoas dizendo que não conseguiram, mas clica aí na oração do dia, que aí vai abrir a oração e você ora comigo, tá bom? Que Deus abençoe vocês.